Terço ao Pai das Misericórdias. Diante das dores visíveis e invisíveis de nossa vida, elevamos hoje o coração ao Pai das Misericórdias, fonte inesgotável de consolo, amor e ternura. Este terço é um repouso para a alma cansada, um abraço de Deus para quem sofre e uma escola de esperança para estarmos na presença de Deus e receber o amor do Pai. Neste momento, apresente ao Pai das Misericórdias o seu pedido e tenha certeza de que Jesus está conosco ao nosso lado, olhando por nós, escutando as nossas preces. Deixe nos comentários: eu recebo, eu creio, eu confio. Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pai Santo, aqui estamos. Colocamos diante de vós nossas lágrimas, feridas, medos e silêncios. Consolai-nos, curai-nos e renovai nossa esperança para que o vosso amor seja maior que toda dor. Assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, o Pai que vê nossas lágrimas. Meditamos o amor do Pai que não ignora a nossa dor, que vê cada lágrima derramada em silêncio e se inclina com ternura sobre o coração ferido. Pai das misericórdias, consolai-me para que eu possa consolar. Pai, em vós coloco a minha esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Segundo mistério, o Pai que consola os corações abatidos. Meditamos o consolo que vem do alto, aquele que o mundo não pode dar e que restaura a paz interior, mesmo em meio às tribulações. Pai das misericórdias, consolai-me para que eu possa consolar. Pai, em vós coloco a minha esperança. 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 Pai, em vós coloco a minha esperança.
Pai, em vós coloco a minha esperança. Pai, em vós coloco a minha esperança. Pai, em vós coloco a minha esperança. Pai, em vós coloco a minha esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério, o Pai que transforma a dor em esperança. Meditamos a força do Pai, força que transforma sofrimento em aprendizado, feridas em fonte de compaixão e noites escuras em novos começos. Pai das misericórdias, consolai-me para que eu possa consolar. Pai, em vós coloco a minha esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Quarto mistério, o Pai que nos chama a consolar os outros. Meditamos a missão de sermos instrumentos do Senhor, levando consolo aos que sofrem, assim como somos consolados por Ele. Pai das misericórdias, consolai-me para que eu possa consolar. Pai, em vós coloco a minha esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Quinto e último mistério, o Pai que nunca abandona. Neste quinto e último mistério, meditamos a fidelidade eterna do Pai das misericórdias, que permanece conosco em toda aflição e caminha ao nosso lado até a restauração completa. Pai das misericórdias, consolai-me para que eu possa consolar. Pai, em vós coloco a minha esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Oração final. Pai das misericórdias, recebei este terço como ato de confiança e entrega. Que o vosso consolo cure nossas feridas mais profundas e faça de nós canais vivos da vossa misericórdia. Quando o peso for grande demais, sustentai-nos. Quando a esperança parecer distante, renovai-nos. E quando formos consolados, ensinai-nos a consolar com amor, mansidão e fé. Em vós descansamos. Em vós esperamos. Em vós confiamos. Hoje e sempre. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, continue derramando a misericórdia em cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.